Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de raciocínio lógico e algoritmos. Nessa aula nós vamos estar vendo um pouco mais da linguagem C, especificamente as entradas e saídas de dados, tá certo? Ah, Nós iniciamos aí relembrando um pouquinho sobre como é que é a tarefa de um programa de computador, né? Que nada mais vai ser receber dados por meio de instruções de entrada, processar essas informações de acordo com a lógica que a gente criou e também traduzida para uma determinada linguagem de programação. E então entregar esses dados processados utilizando as instruções de saídas e de dados, tá certo? Nós temos aqui dois pontos, biblioteca e função. Mas a gente vai usar como exemplo, né, uma das funções já, que é a printf. Né? Essa função escreve na tela o texto existente entre parênteses e entre aspas, tá certo? Existe uma complexidade gigante para que seja algo escrito na nossa tela, né? E existem instruções específicas para isso. E seria então preciso esse conjunto de instruções todas as vezes que a gente fosse querer apresentar alguma coisa na nossa tela. Por isso, então, né, para facilitar esse trabalho, foi criado então as bibliotecas e as funções, que são os que a gente vai entrar um pouquinho para dentro agora. Função. Função é um conjunto de instruções organizados em bloco que realizam uma determinada tarefa, que possuem um nome e, quando for preciso, é chamado por meio deste nome. Nós temos aqui o printf e o scanf. Um exemplo que nós temos é tomar café. Todo mundo sabe como é que se prepara um café. Quando você diz, vou fazer um café, você não fica pensando em tudo. Pegar, aquecer água, separar o café, talvez até moer, torrar o café, quem é mais, né, grauzento. Então, tem todo um processo, mas você não fica pensando sempre nesse mesmo processo. Você não fica, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Você já sabe, tem que ser feito. É a mesma coisa que a função e as bibliotecas. São maneiras já salvas desses mesmos comandos, dessas mesmas instruções que você já está acostumado a fazer, para você não precisar repetir um monte de código, um monte de instrução. Um desses, né, como a gente viu, é o printf, e eu vou mostrar para vocês aqui, né, o printf na prática. Esse daqui eu estou fazendo no Replit.com. O Replit.com é um site que a gente pode estar fazendo a programação em linguagem C de maneira gratuita e ainda por cima online, ou seja, não tem um custo, não tem que baixar programa nenhum nem nada. Você simplesmente acessa Replit.com, se loga, pode ser pelo Google mesmo, e daí você vem aqui, ó, New Replit, e vai selecionar a linguagem C, Create Replit, e vai criar esse mesmo arquivo que eu estou aqui. Especificamente vai criar com o arquivo main.c e esse arquivo main aqui. Eu estou usando esses outros só para escrever os códigos e conseguir copiar, mas não é aqui, é só no main.c que ele vai realmente fazer o código funcionar. Vou copiar aqui, como eu falei, essa pastinha aqui que eu fiz. Vou substituir aqui. E aqui nós temos um comando que é para exibir, como a gente viu, né? O printf exibe, como a gente já viu, o printf exibe, né? Vou dar run aqui. Olá, seja bem-vindo. Foi exibido aqui o que eu queria, né? Vamos continuar aqui. Essa é a função do printf, né? E biblioteca. O que é uma biblioteca? Aquilo lá é uma função. O que seria biblioteca? As funções podem ser criadas pelos programadores ou podem estar incluídas nas bibliotecas de uma determinada biblioteca. Então, uma biblioteca de programação é um conjunto de funções que já foram pré-definidas por outros programadores e você simplesmente precisa adicionar essa biblioteca no seu programa e utilizar suas funções. Uma que a gente tem como exemplo, né, de biblioteca é o stdu.h, que nós vimos aqui exatamente, ó, include, a hashtag include studio.h. É nessa biblioteca aqui que tem o que faz printf, entendeu? Se eu tirar essa biblioteca aqui, já vai dar erro, vocês vão ver. Dá erro. Aqui, por mais que tá aparecendo ali, não é porque a mensagem é a anterior que tá aparecendo, né? Isso é o que tá aparecendo. Mas imagine só. Então, não funciona mais. Eu preciso realmente colocar aqui a minha biblioteca que eu quero. Vamos agora para a função print especificamente, né? Como a gente viu já, print é uma função de entrada de dados no vídeo, né? Ele vai exibir uma mensagem que eu queira.
E aqui nós temos na imagem a síntese, né? A síntese é uma regra que mostra como ela deve ser usada e qual o resultado esperado. Printf, né? A gente vai escrever printf, abre parênteses, abre aspas, entrada de dados, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Essa entrada de dados é a mensagem que eu quero que apareça na tela. Muito simples, né? Mas pode haver situações em que a gente quer apresentar o valor de uma variável, ou seja, não é simplesmente uma mensagem pronta que eu quero. Eu quero que ele exiba uma variável, né, especificamente, né? Quando isso for necessário, basta que, em vez do texto, a gente coloque somente a variável sem aspas. Simplesmente eu vou colocar... Opa, sem aspas, ó, eu coloquei errado aqui, eu botei aspas, mas é sem aspas, tá certo? É simplesmente colocar print número 1, tá certo? Opa, desculpa que eu saí, eu quero mostrar, continuar. E também a gente pode mostrar um texto e uma variável na mesma saída de dados. Como, por exemplo, nós temos, né, o printf, abre parênteses, aspas, o número sorteado é 2 pontos, %d, barra invertida n, fecha aspas, vírgula, número 1. Nesse caso, vai exibir o número sorteado é 2, o número sorteado é 4, o número sorteado é 20.000. Por quê? Porque ele vai exibir o que eu já defini antes na variável. Nós vamos ver um pouquinho aqui nesse outro código, aqui que eu vou copiar. Vocês podem depois, eu vou deixar disponível para vocês poderem copiar e repetir nesses códigos. Mas nós temos aqui, ó, 3 variáveis. Eu tenho a variável idade, a variável ano atual e a variável ano nascimento. A variável idade e ano atual, eu já estou colocando dentro do código quais números são, 22 e 2021. A variável ano nascimento, eu quero que ele calcule, ou seja, então ele vai pegar ano nascimento igual a ano atual menos idade, né? Então essa expressão está usando variáveis ou variáveis e operações, a gente pode usar, né, para fazer expressões aqui dentro. E o printf vai exibir então o quê? Olá, você nasceu em, daí vai fazer todo o procedimento, ano nascimento. O legal aqui é que a gente já consegue ver um pouquinho de uma coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o código de formatação e concatenação, tá certo? Deixa eu dar um exibir aqui. Você nasceu em 1999. Tá pronto o programa quando eu cliquei no Run. Por quê? Porque eu já defini as variáveis. Ele simplesmente vai calcular o que já está ali colocado nas variáveis. Vamos continuar aqui, só para voltar daqui a pouco a aprofundar nesse assunto, né? Lembrando que o que é concatenar? Concatenar uma variável é unir variáveis ou textos na mesma saída de dados. Então, para isso, a gente adiciona no final do texto, que deverá aparecer na tela, uma vírgula, e seguida das variáveis que a gente quer, né? Como a gente tem um exemplo aqui. Nós temos, oi, você nasceu em %d, que é um código de formatação, barra invertida n, que é uma outra coisinha que a gente vai ver daqui a pouquinho, fechei aspas, botei vírgula, ano nascimento. Ou seja, esse %d aqui, né, que vai ser o número que vai aparecer na tela visível, ele vai ser o quê? O ano nascimento. E a gente já sabe que o ano nascimento vai ser o quê? 2018 menos idade, nesse exemplo aqui que está mostrando. Tá certo? Porque eu já defini as variáveis, né? Já defini quais valores são. E nós temos a outra, que é o scanf. O scanf é uma função, também da biblioteca stdio que a gente viu. É uma função de entrada agora. Em vez de exibir, ele absorve, ele coleta o dado que a gente digitar. E quando o usuário digitar um valor, a tecla Enter, né? Esta linha pode ser traduzida para armazene na variável, nesse caso, idade, o valor inteiro que foi digitado. Nós temos aqui a síntese, né? Scanf, %d, entre aspas, vírgula, um ezinho que eu nunca sei o nome, idade. Ou seja, eu estou dizendo que armazene na variável idade o valor inteiro que eu digitei. O valor inteiro que eu digitei vai ser esse daqui, %d. Tá certo? Nós vamos ver agora que esse mesmo código que a gente já viu agora de nascimento, nós vamos fazer ele agora editável, ou seja, você vai colocar os dados para aparecer, tá certo? Vamos ver aqui, Ctrl C, Ctrl V. Eu já incluí a biblioteca, já incluí o MEI, né, que é para iniciar o código. Eu coloquei aqui a variável, agora a idade, ano atual e ano nascimento, ou seja, não defini nenhum valor. Daí agora eu vou digitar os valores para essas variáveis. Então primeiro vai ser para a pessoa saber o que tem que fazer, né? Printf, ou seja, exibir na tela, digite sua idade. E, por fim, o scan %d e vírgula e idade. Ou seja, então quando aparecer essa mensagem de sua idade, eu vou poder digitar e o valor que eu digitar vai ser salvo na variável idade. Depois vai vir dígito no ano atual e a mesma coisa, a variável que eu escrever ali vai ficar fixa no ano atual.
Por fim, vai fazer a expressão, né, que é o ano do nascimento igual ao ano atual menos idade, e vai exibir o cálculo. Mesmo aqui, ó, em que ano, qual a minha idade? 22. Em que ano que eu nasci? 1989. Opa, o ano atual não, opa. Desculpe, me loquei, meu povo. 22, ano atual é 2021. Então, eu nasci em 1999. Exatamente isso. O scanf também podemos também receber mais de um número no mesmo scan, conforme pode ser visto no outro exemplo, né? Vamos mostrar aqui, mostrar números. Esse exemplo aqui é bom para vocês perceberem alguns detalhes. Aqui, para ficar um código menor, né, e mais responsível, eu botei, em vez de separar cada variável, eu já botei aqui, ó, variável número 1 e número 2, separados por vírgula. E quando eu escrever, insira dois números, eu já vou escrever um atrás do outro. Vou dar um enter, claro, mas não vai aparecer mais mensagem, mais texto, não. Eu vou digitar 5 e 8. E por fim vai dizer aqui, você digitou 5 e 8. Vamos ver aqui. 5, 8. Você digitou 5 e 8. Ou seja, ele coletou esses dois dados e ainda por cima exibiu para mim. Agora vamos brincar um pouquinho. Em vez de ser 2% D aqui nesse mostrar, vamos tirar 1% D aqui, tá certo? E eu apago a variável também, né? Vamos lembrar. Insira dois números, eu vou colocar 5 e 8. Você digitou 8. Por quê? Além de que apareceu esse 2 pontos e esse aqui que eu não preciso, você digitou... Esse %D vai ser o quê? O número 2, porque essa é a variável que vem em seguir. Se eu trocar aqui esse daqui por 1, vai ser a variável número 1. 5, 8, vai ser então 5. Ou seja, especificamente o %D vai ser especificamente a variável que eu coloquei do lado. Tá certo? Continuando nossa apresentação. Nós temos aqui os códigos de formatação. Né? Os códigos de formatação em C começam com % e permitem que as funções de entrada e saídas expressem os tipos de dados armazenados nas variáveis. Que eu não vou mostrar muito exemplo, mas o que se refere, né? No que significa. O %D que a gente viu antes, nada mais é do que imprime o conteúdo da variável com representação decimal com sinal. Ou seja, é a maneira que está sendo exibido. Nós temos ali, né, o segundo ponto, né, a penúltima, %E. É exprimir o conteúdo da variável com representação e notação científica. E assim por diante vai ter maneiras diferentes da gente exibir. No nosso caso, a gente está usando sempre decimal com sinal, porque é 10, 5, 8, essas coisas mais simples. Opa, não precisava ter saído. E sequência de escape. A sequência de escape que pode auxiliar para a impressão do texto na tela de forma formatada. Ou seja, aquele texto que eu coloquei ali, eu consigo deixar ele bonitinho, ajeitadinho. Nós temos aí o barra invertido N, que é quebra de linha, ou seja, uma nova linha. Nós temos aí barulho, né, que é o barra invertida A, emite um sinal sonoro. Adicionar um backspace no texto. Quando você precisar no seu texto do uso de barra invertida, e assim por diante. E agora a gente vai ver mais dois dos últimos exemplos, que é esse daqui primeiramente. Formatação e concatenamento. Aí, sequência de escape, desculpe. Copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Nós temos aqui o que então? Printf digite um número. Eu vou digitar esse número, né? Que pode ver que a variável é bem mais simples. A variável é A, simplesmente. Printf vai fazer o quê? Nova linha. O número digitado foi. Fecha a linha, né? Dá mais uma nova linha. Daí, no caso, vai colocar aqui que essa variável, esse valor aqui vai ser a variável A. Então, vamos dar Enter. Run. Digite o número 55. O número digitado foi 55. Claro que é um programinha para mostrar, para exibir, tá ficando escuro esse meu quarto. Por que seja para mostrar, para exibir o valor, é algo já para a gente conseguir ter alguma noção de como é que funciona, né? E por fim nós temos a soma, que vai reunir um pouco de tudo isso que a gente viu hoje já, tá certo? Na soma ele é um pouquinho mais complicado, mas é algo simples de se fazer. Não é difícil. Vamos colocar aqui. Como a gente viu ali, eu coloquei duas variáveis, três variáveis, porém duas juntas, né? Número 1 e número 2, e coloquei uma segunda variável que é soma.
Ele vai exibir na tela, insira 2 números, eu vou inserir esses 2 números e ambos vão ser o número 1 e o número 2. Por fim, vai aparecer digitado na tela, você digitou número 1 e número 2. Ele vai pegar esses números, somar e vão formar a variável soma. E por fim, vai aparecer ali, print, aqui eu vou corrigir, aqui estava um erro, print n igual, né, soma igual a valor da variável soma. Nós vimos aqui 2 enters aqui. Vamos dar um run aqui para a gente ver. Insira, opa, cliquei no botão errado. Insira 2 números, 5, 8. Você digitou 5 e 8, soma é 13. Ou seja, já consegui fazer uma expressão, né? Seguir uma expressão aqui que é de soma. Consegui aqui colocar variáveis juntos. E olha só que interessante, como a gente viu aqui, ó, antes. Vou colocar mais uma barra invertida n, barra invertida n, barra invertida n, barra invertida n, opa, barra invertida n, barra invertida n, barra invertida n, e assim por diante. Vou apagar esse daqui. Digite 5, 8. Ele vai dar um monte de espaço, né? Porque eu coloquei n, e apareceu ali o valor da soma. Tá certo, meu pessoal? Não tem muito segredo. É isso aí. Ah, opa, não. Deixa eu colocar mais um bacana que eu adorei. Barra invertida A. Agora, ó. 5, 8. Faça um silêncio. Viu o barulhinho? Esse barulhinho é um efeito sonoro que a gente consegue colocar quando aparece a mensagem, né? Com simplesmente colocar barra invertida A. Isso aí. Não tem muito segredo. Essas são as funções e bibliotecas que a gente viu, as entradas e saídas dentro do código C, mais básica. E agora eu vou deixar aqui embaixo para você poder copiar todos esses códigos aqui, para você conseguir fazer em casa também, treinar, digitar. Mas eu não vou deixar para você conseguir fazer Ctrl+C, Ctrl+V, vou deixar em imagem, porque você tem que pegar a imagem e começar a escrever. Você precisa começar a escrever os códigos para que fique melhor ainda a cor, para que fique melhor ainda a sua linguagem. Desculpa, eu estava pensando em... pode ligar a luz para mim? Vamos iluminar um pouquinho esse vídeo, né? Ó, haja luz. Uau, bem melhor agora, né, meu povo? Pega agora e começa a testar um pouco dessa linguagem para você, tá certo? Porque não tem como fazer sem treinar. Vou aumentar um pouquinho a tela aqui para você. Não tem como aprender a programar sem programar. Por mais que eu consegui mostrar para você mais ou menos o funcionamento, como é que é a ordem, toda a estrutura do código C e esses dois principais, né, que é a printf e scanf, você precisa agora treinar para decorar. Porque enquanto eu estava fazendo esse daqui para vocês, constantemente eu esqueci de colocar uma vírgula, um ponto vírgula, e quando você se esquece disso, dá erro. Você já vai ver lá que o programa não vai rodar. Ou seja, você precisa treinar essa linguagem, treinar, programar para conseguir deixar tão automático que você não vai ficar fazendo esses errinhos bobinhos. Porque esquecer uma vírgula, para nós é muito bobinho, mas o programa não vai rodar já vai travar. Então, começa a treinar, pega essas imagens que eu vou deixar desses códigos. Nem só isso, pega outros na internet, pesquisa lá, programas em C, programinhas em C, códigos em C para você estar fazendo, seguindo e treinando, tá certo? Então, é isso, até a próxima aula.